Pronto, então vamos dar início aqui à nossa masterclass sobre ansiedade. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos esta noite. Este tema, alguns de vós que me conhecerão, outros que talvez não, este tema é um tema que eu tenho dedicado muita atenção, quer em consultório, quer em algumas exposições públicas, inclusive palestras que tenho feito sobre este tema. E porquê é que eu dedico tanta atenção à ansiedade? Porque eu acho que verdadeiramente a ansiedade afeta muita gente, como já vamos ver, que eu tenho aqui alguns números para partilhar convosco, afeta muita gente, mas além de afetar muita gente, além do que afeta individualmente cada um de nós, afeta também o núcleo familiar, afeta também o núcleo profissional e afeta a própria sociedade. Eu acho que a ansiedade é hoje uma pandemia social. O que seria, e se vamos só olhar para o nosso país, mas isto é transversal noutros países, o que seria a produtividade do nosso país se a ansiedade fosse metade do que é, o que seria as relações familiares de todos nós se a ansiedade fosse metade do que é, relações laborais, se a ansiedade fosse menor do que é. Portanto, eu acho que a ansiedade é realmente hoje uma pandemia social. E uma coisa que me incomoda, sinceramente, é andar no meio da rua, nos transportes, seja onde for, e logo pela manhã, e às vezes naqueles lindos dias de sol, e ver, olhar para o rosto das pessoas, para o peso que trazem no seu rosto, para o seu olhar no chão. Como é que o dia pode correr bem àquelas pessoas se elas começam o dia desta maneira? Infelizmente, muitos nem sequer param um minuto para pensar nisto. Não será o caso de nós que estamos aqui todos reunidos, porque só o facto de estarmos aqui já faz de nós um público selecionado e um público que tem uma atenção ao tema que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem. Mas realmente, a ansiedade, eu acho que, pelo que faz mal a cada um de nós, pelo que faz mal às nossas comunidades onde nos desenvolvemos, pelo que faz mal à sociedade em que andamos, é um tema que merece de todos nós a melhor atenção. E é um tema que, se todos contribuirmos um bocadinho, epá, podemos melhorar tanto. Às vezes, com pequenas coisas, podemos melhorar tanto. E é isso que eu hoje vos queria partilhar aqui convosco. Se me permitem, eu vou partilhar aqui convosco um, um PowerPoint que, que fiz. Então, vamos falar hoje aqui um bocadinho sobre ansiedade e o termo que eu lhe dou é o bicho que corrói a vida. Eu gosto muito de comparar a ansiedade ao bicho carpinteiro, ao bicho da madeira. É um bicho que às vezes nem damos por ele, mas que corrói, 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 corrói. E quando damos por ele, temos a cadeira toda estragada, o pé da cadeira estragado, e neste caso da ansiedade, muitas vezes temos parte da nossa vida estragada por esse bicho que andou aqui a corroer, a corroer, a corroer. Eu gosto particularmente de ver a ansiedade como o bicho da madeira, o nosso bicho da madeira. Ok? Uh, Alguns de vós que estão aqui já me conhecem, outros talvez não. Permitam-me que eu faça aqui só uma pequena apresentação, breve sobre quem sou. Basicamente, eu gosto de me definir como um ser humano ocupado em viver o agora. Preocupo muito em tentar viver o agora e numa busca permanente da minha melhor versão. Ajudar pessoas é a minha missão de vida, é o que eu gosto mais. É muito o que eu faço. Em clínica trabalho muito na ajuda aos outros e é uma coisa que nos dá um crescimento pessoal, uma satisfação, uma alegria muito grande. Sou o CEO da Clínica Informa há 26 anos e dedico com a minha equipa a ajudar pessoas na saúde e na doença. Gosto mais de ajudar na saúde para não chegarem à doença, mas muitas vezes temos que ajudar na doença porque é assim que as pessoas já nos chegam, com uma visão
uma visão integrativa desta ajuda corpo, mente, emocional, energética e espiritual. Eu tenho uma luta grande para que as pessoas não se vejam como apenas o seu corpo físico e que percebam toda a relação, toda a teia que existe por trás disto, desta relação entre o corpo físico, mental, emocional, energético e espiritual. Porque tudo compactua com tudo, tudo influencia tudo. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu tive outra vida profissional, não foi por aqui que comecei. Eu ando nesta área da medicina integrativa e da naturopatia há 26 anos, mas antes disto, a minha formação base é em gestão, com especialização em marketing. Desenvolvi a minha atividade profissional por cerca de 15 anos na indústria farmacêutica internacional. Fui eu que lancei em Portugal, fiz parte da equipe que lançou em Portugal as canetas de insulina. E aos 36 anos, com uma vida de grande sucesso, aos olhos dos outros, mas não aos meus, toda a gente achava que eu tinha uma carreira de grande sucesso, uma vida fabulosa, menos eu. Então, como eu gosto muito de pensar pela minha cabeça, parei para pensar, para olhar para dentro e mudei de rumo. Mudei. Eu costumo dizer que eu sou um bocado como os gatos, tenho várias vidas, mas pelo menos profissionalmente tenho três grandes vidas. Portanto, até aos meus 63 anos, que é a idade atual, já tive três grandes vidas profissionais. Mudei. E em 98 fundei as Clínicas em Forma em Lisboa, como um dos grandes projetos, talvez o primeiro grande projeto em Lisboa, na área da medicina integrativa. Portanto, a minha formação, para além da gestão, que foi o meu curso base lá há muitos anos atrás, depois fiz. Eu gosto de estudar e quem me conhece sabe isso. Uh, Tenho uma vasta formação na área da naturopatia. Em 2002 especializei-me em medicina quântica. Hoje a medicina quântica, felizmente, é considerada uma coisa normal. Em 2002, eu acho que a coisa mais simpática que me chamaram foi pai bruxo ou coisa do género. Isso foi mais simpática. Mas daí para cima podem imaginar tudo. Mas como eu importo um pouco com o que os outros dizem, importo muito mais em estar em coerência comigo, também não liguei muito. Uh, Especializei-me em hipnose, numa hipnose mais convencional há cerca de 18 anos e, entretanto, nos últimos anos, tenho feito muito mais a hipnose nesta visão holística, que é a minha visão de vida. Portanto, a hipnose holística, para mim, faz muito mais sentido porque eu vejo a vida, a saúde, a doença, tudo de um ponto de vista muito mais holístico. Uma das técnicas que também me especializei foi no EFT, o Emotional Freedom Techniques, que eu gosto de lhe chamar a acupuntura emocional. Tenho formação na cura da criança interior, na terapia anti-aging, terapias integrativas e hoje dedico-me sobretudo às terapias psicoemocionais, quer em consultório, quer em consultas online, quer ainda como produtor de conteúdos, palestrante, congressista e escritor. Criei um método de desenvolvimento pessoal, que é o Destrava a Sua Vida, que eu uso em consultório e que tenho um e-book publicado à venda no Imarte, que é precisamente este método Destrava a Sua Vida. Então, agora vamos lá falar aqui do tal bichinho, do bicho da madeira, sendo nós a madeira e o bicho a ansiedade. Como vos disse há pouco, eu considero hoje a ansiedade um vírus social. Dá cabo das sociedades, dá cabo da vida coletiva e dá cabo da vida de cada um de nós. A ansiedade tem-se tornado um dos maiores desafios da vida moderna. Muitas pessoas vivem diariamente com sintomas de inquietação, medo, tensão, sem compreender exatamente o que estão a sentir, mas não se sentem bem. Há muita gente que hoje diz: Eu não me sinto bem, eu não estou bem, mas não sei o que tenho, não sei o que sinto. Ouvimos muito isto em consultório. Alguns números sobre a ansiedade que eu gostaria que todos refletíssemos um pouco. O retrato do nosso país atual. Mais de 10% da população sofre de ansiedade ou depressão crónicas. Crónicas. É o país da União Europeia com maior prevalência de depressão crónica. Vende-se em Portugal, não é na União Europeia toda, é em Portugal,
Só no nosso país vendem-se anualmente, entre ansiolíticos e antidepressivos, cerca de 24 milhões de caixas. Não é de comprimidos, é de caixas. É o país da OCDE com maior consumo de antidepressivos. Estima-se que há um consumo superior a 14 doses diárias por cada 100 habitantes. Eu acho que estes números são aterradores e quando eu olho para estes números, eles validam esta opinião que eu tenho de que a ansiedade é um problema social, é uma pandemia social. Quais são as formas mais comuns que a ansiedade se manifesta? Cansaço, um cansaço sem causa aparente, um cansaço, uma falta de energia que a pessoa não sabe de onde vem, uma preocupação excessiva, preocupado com tudo, a todo momento, insónias, má qualidade de sono, tensão muscular, pensamentos negativos, falta de ar, palpitações, dores de estômago e outras, mas estas são as principais. Os picos de ansiedade. Quando temos picos de ansiedade, é preciso perceber que o corpo entra num estado de alerta máximo. E aqui pouco há a fazer. Há muito a fazer para não chegar lá. Porque quando ele chega lá, é difícil controlar. Eu vou-vos contar um caso que me aconteceu, salvo erro, a semana passada, salvo erro, a semana passada, em consultório. Chegou à consulta pela primeira vez uma senhora, e eu perguntei-lhe, como é normal, então o que é que posso ajudar? Porque é que veio cá? E a pessoa diz-me, eu quero que me ajude, o que é que eu hei de fazer quando tenho crises graves e ataques de pânico. E eu parei um bocadinho e disse à senhora: Olha, ligue para o 112. É a única coisa que eu lhe posso ajudar quando a senhora tem ataques de pânico é dar-lhe o telefone do 112. Se a senhora me perguntar em que é que eu lhe posso ajudar para não chegar a ter ataques de pânico, ok, aí podemos ir ver o que é que podemos ajudar e há muito que podemos fazer. Agora, se deixa chegar ao ataque de pânico, chega lá, não há nada que eu possa ajudar nesse momento, porque entrou num pico tal que nesse momento já nada é controlável. Chama o 112 para lhe dar uma injeção. Portanto, eu acho que temos que ter muito esta noção de que a ansiedade, ela é muito exponenciadora e, portanto, ela tem que ser controlada em momentos relativamente precoces. Porque se não o fizermos, vamos deixar ganhar uma dimensão, vamos deixar o vulcão ganhar uma dimensão tal que dificilmente depois conseguimos controlá-la. E quando este vulcão entra em erupção, como é que sentimos isso? Sentimos através da taquicardia, da sudação excessiva, da sensação de desmaio ou mesmo do desmaio, da falta de ar, do pensarmos, por isso muitas vezes, às vezes as pessoas pensam, quando estão em picos de ansiedade, que estão a ter um ataque cardíaco. Pensamentos catastróficos permanentes, bloqueio do nervo vago, fala-se pouco do bloqueio do nervo vago, e perda de controle. Estes são algumas das situações mais frequentes quando deixamos que a ansiedade comece a desenvolver, a desenvolver, a desenvolver e ganhe toda esta erupção que nunca devíamos deixar chegar a este estadio. Quero-vos agora falar um pouco daquilo que eu chamo as técnicas SOS de controle da ansiedade. Mas antes de fazermos isso, eu ia interromper aqui o compartilhamento da tela e dar-vos também a oportunidade. Não sei se há uma questão, há uma coisa que não tenha ficado tão clara, alguma sugestão, alguém que queira dizer alguma coisa para eu poder beber água. Fico preocupado. Ou fui tão claro que perceberam tudo, ou fui tão escuro que não perceberam nada. Digam-me lá se foi a primeira ou a segunda. António,
É Sim? assim, a depressão, as pessoas devem começar a ter a noção dessa depressão com sintomas até muito mais pequenos do que esses. O problema é as pessoas não aceitarem esses sintomas que Olha, estão a oh Ana, sentir. eu gosto muito de pegar em pecados das coisas que as pessoas dizem. Então eu vou pegar numa coisa que tu disseste. O problema são as pessoas. Ok, ponto final, parágrafo. O Exato, problema está sempre em nós. claro. O problema são as pessoas. Sim, tens razão. Quanto mais cedo se pegar, mais fácil. E quanto mais cedo se pedir ajuda. Também é importante ter esta noção, não é? O pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, antes pelo contrário. E quanto mais cedo se pedir ajuda, mais fácil é todo o processo. Porque se deixamos o processo agudizar, vamos apanhar o processo numa fase mais tardia. E nessa fase, epá, às vezes as coisas não são tão fáceis. É verdade. Quanto mais se deixa avançar, mais difícil é de alguém tomar o comando. O comando é nosso, mas nós depois Ai, que perdemos o eu já comando. te ia dar nas orelhas. Vá lá, corrigiste a tempo, corrigiste a tempo, corrigiste a tempo. Ana. Calma, calma. O comando é sempre nosso, o comando da nossa vida nunca o damos a ninguém. Nunca está fora de nós. Mas isto não é fácil. As Não, é pessoas. simples. Olha, Ana, eu costumo dizer muitas vezes: é simples, mas não é fácil. Nem Sim, tudo o que é simples é fácil. Não é exato. fácil, é verdade. Não é fácil e temos que ter o respeito por estes processos, porque às vezes também a sociedade tem esse problema. Não respeita de igual modo uma situação de depressão, de ansiedade, seja do que for, uma situação que venha do psicoemocional, como uma situação física. Isso é uma coisa perfeitamente estúpida, desculpem o termo, mas é. Mas infelizmente a sociedade ainda é assim. Tu se tiveres um braço partido, toda a gente, coitadinha, partiste o braço, vê lá que eu ajudo, porque tu não podes mexer o braço, não sei o quê. Epá, mas se estiveres numa depressão, ninguém te diz ajuda, diz: olha, vem lá, epá, vai ali para o cimo da serra, toma ar, És que isso maluco. passa-te, não é? Sim. O que é, pronto, é o que é, infelizmente. Então, e não temos aqui mais ninguém que queira compartilhar. Eu depois divido o cachê convosco. Ó, António, é que eu há 35 anos atrás tive, assim, de um segundo para o outro, o que se chama agora um burnout. Tive, tive uma depressão profunda. De um segundo para o outro. Tive 15 dias que não conhecia ninguém. Agora chama-se um burnout, ok? Pronto. Sim, mas sempre existiu, é verdade, é verdade. Mas Não se valorizava. exatamente, eu já andava em depressão, só que a vida era tão corrida que eu não ligava aos sinais. E muitas vezes é o que acontece às pessoas hoje em dia. Mas olha, temos sempre que ligar aos sinais, porque, repara, eh, a vida pode-nos pôr muitos desafios. Mas se nós também às vezes não olhamos para as coisas como deve ser, ela pode nos pôr um desafio que temos mesmo que parar. E depois acaba a correria toda, não é? E depois fica tudo já para segundo lugar. Isso acontece frequentemente. Outro dia tive em consultório uma pessoa, não interessa agora se a situação até é mesmo assim, mas é assim que a pessoa estava a ver a situação. A pessoa está profundamente convicta que tem um cancro, ela tem um cancro ativo, ok? E está profundamente convicta que aquele cancro se deve muito às energias da casa onde mora. Não interessa agora se é verdade ou não. É assim que esta pessoa Sim, verbaliza e interioriza o que sente. Epá, pergunta é porque é que ela continua a morar naquela casa. certo, Porque não posso vender, ou porque vou perder dinheiro, não sei. Epá, então, mas o que é mais importante? É o negócio que pode fazer com a casa ou não, ou é a saúde? Eu disse, eu penso só uma coisa, é assim, se acha que é mesmo isso,
que está a dar cabo da sua saúde, pá, vá viver para uma tenda de campismo num parque de campismo. É melhor viver com saúde numa tenda num parque de campismo do que continuar a viver num andar em Lisboa que acha que lhe faz isso, não exatamente, é? Portanto, às vezes também temos que ser nós a priorizar as coisas, não é? exatamente, Porque essa questão de andarmos sempre a correr, epá, é o que é. Se andamos sempre a correr, se calhar vamos lá rever se o andar a correr é a velocidade certa ou se o andar a correr nos está a transformar no hamster, não é? No hamster que está sempre a correr, mas nunca sai do mesmo sítio, não é? O roda gajo do está sempre ali na ratinho, gaiola e exatamente, eu acho que muitas vezes a vida de todos nós, quando andamos a correr em demasia, é muito mais parecida com um hamster do que com um atleta, não sim. é? Porque não estamos a sair de lado nenhum. Então, é pá, se calhar é melhor repensar as coisas. Temos mais alguém que quer dizer alguma coisa? Não. É pá, ninguém. Eu largava o meu apartamento e ia 2, 3, 4, 5, 6 meses fazer uma experiência com uma tenda. Logo, no dia. Se eu sentisse isso, mas atenção, também temos que ter em atenção se a pessoa sente, é porque já está com alguma evolução. Sim, oh, Ana, não interessa, nós não somos. Há uma coisa que eu costumo dizer sempre em consultório. Se há coisa que dentro de consultório não existe, é julgamento. Julgamento é nos Claro, tribunais e nas igrejas. Em exatamente, consultório não há julgamento. Eu, eu aqui tenho que trabalhar com o que a pessoa me diz, não interessa. Eu não tenho que julgar a exatamente. pessoa. Claro, Eu tenho que claro, trabalhar com o que ela me diz e com o que ela sente. E se exatamente. ela me expressa isto, é com isto que eu tenho que trabalhar. Não, não sou juiz, nem quero ser, para ir investigar se é verdade ou não. Claro, É claro. verdade, porque é a forma como ela sente. Portanto, a partir do momento que é a forma como ela sente, é verdade. Mesmo Mas que a, não fo- haja carga nenhuma por trás que justifique essa situação. mas a forma como a pessoa diz é uma forma extremamente convicta. É uma forma de que é Nem quase uma imaginas, certeza. nem imaginas. A pessoa até desliga o quadro da luz à noite e está 12 horas sem luz em casa porque acha que a energia não. Pronto, era um caso complicado, sem dúvida. Tinha muitas outras nuances, mas eu só trouxe que era aqui. Portanto, tínhamos falado dos picos de ansiedade. Já agora deixem-me só dar aqui uma referência que eu acho muito interessante, fala-se pouco disto, que são os bloqueios do nervo vago. Muitas vezes todas estas ansiedades, estas tensões acumuladas ao longo do tempo, faz bloqueios no nervo vago que podem dar sintomatologia muito, muito dispara e complexa e às vezes de difícil diagnóstico. Uh, Sem querer, porque nem sequer é esse, não é essa a intenção, mas, por exemplo, na minha opinião, uma coisa que uma entidade pública teve há dias, o que aconteceu com o André Ventura, para mim, foi um bloqueio do nervo vago. Um, e se não foi, estamos perante casos de diagnóstico profundamente errados porque se num dia tem um diagnóstico de que portanto, um refluxo esofágico e no dia seguinte se faz um cateterismo, eu sinceramente, pronto, alguns de vocês saberão, eu nos meus primórdios ainda andei na Faculdade de Medicina 2 anos e tal, mas nunca me lembro de lá ter visto que se tratava refluxos esofágicos com cateterismos. Portanto, para mim, o que o senhor teve foi um bloqueio do nervo vago. Mas para a medicina convencional, eu gostava que alguém me explicasse porque é que se diagnostica o refluxo esofágico, um espasmo esofágico, no fundo, que foi o primeiro diagnóstico, e depois no dia seguinte se foi fazer um cateterismo. Mas pronto, não vou comentar mais, senão puxam pela língua e depois digo o que não quero. Então vamos só seguir aqui à frente. Ora bem, eu de todas as técnicas de controle emocional, há três que eu lhes chamo as técnicas SOS, e que gosto particularmente. E porquê é que são SOS? Porque, como qualquer técnica, o SOS são técnicas que, se estiverem bem apreendidas, podem ser usadas no momento, de imediato. E quais são as técnicas que eu lhes chamo SOS?
a projeção criativa, o EFT e a respiração diafragmática. Então vamos falar aqui de cada uma delas. Muitos de vós estão aqui já as conhecem, eh, mas isto não é preciso só conhecer, é preciso ter um domínio grande da técnica para que no momento, porque é como qualquer técnica SOS, para no momento que eu preciso, eu a aplico de imediato. É um bocado, eu tenho que saber onde é que tenho o extintor, para no momento que eu precisar do extintor, tenho que saber manuseá-lo sem dúvida, não é? E no momento imediato. Então, as técnicas SOS, vamos começar pela respiração diafragmática. Ora bem, nós estamos aqui a jogar com uma incompatibilidade fisiológica a nosso favor. Todos nós sabemos que eu não consigo ter um estado emocional com uma carga profundamente alterada e, em simultâneo, ter uma respiração diafragmática profunda. Todos nós sabemos que quando estamos com uma emoção, com um estado emocional extremamente alterado, estamos a fazer uma respiração altamente superficial. Isto tem uma base fisiológica. Então vamos usar esta base fisiológica a nosso favor. Então, se eu tenho uma emoção que está a descontrolar, que estou a ter uma carga emocional descontrolada em relação a determinada emoção, seja ela qual for, e eu não quero sair desse estado, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar a minha respiração para uma respiração profunda, porque quando eu meto a minha respiração em respiração profunda, eu consigo baixar a carga emocional da emoção. Porque ela não consegue manter-se alta e a fazer uma respiração profunda ao mesmo tempo. Então o que é que eu vou fazer? Vou parar 2, 3 minutos, fechar os olhos e vou fazer uma respiração profunda em que, quando respiro, sinto uma nuvem de energia a entrar em mim e a percorrer todas as minhas células, e quando expiro, deito fora todas as tensões, todas as preocupações, tudo o que eu não quero mais em mim, não quero mais dentro do meu corpo. Estou ali a fazer 4, 5, 6, 7 respirações profundas. Ao fim disso, ao fim de 2, 3 minutos, volto à realidade, volto ao agora e certamente que a emoção que me estava a perturbar está com uma carga muito menor do que estava há 2, 3 minutos atrás. Não sei, pareceu-me alguém querer dizer alguma coisa? Não? Há uma dúvida sobre a respiração diafragmática? Pronto. Vamos para a projeção criativa, até porque a EFT é talvez a técnica um bocadinho mais complexa desta, mas eu tenho uma maneira muito própria de Peço fazer. desculpa, Sim, sim, posso? sim. Ahm, a respiração diafragmática, ela, nós temos que inspirar pelo nariz ou é indiferente? Desde que Boa, seja uma respiração profunda? boa, excelente pergunta. A inspiração tem que ser feita sempre pelo nariz. A expiração, as pessoas, os técnicos, digamos, os especialistas desta área dividem-se. Há quem diga que também tem que ser feita sempre a expiração pelo nariz, há quem diga que a expiração pode ser feita pela boca. A inspiração, sempre pelo nariz. A expiração, há quem defenda uma coisa, há quem defenda outra. Eu, sinceramente, defendo a expiração pela boca. Até por uma razão. Eu quero projetar para fora de mim todo o ar que tenho dentro de mim. Eu quero fazer mandar esta nuvem carregada, densa, de todas as tensões, de todos os traumas, de todas as preocupações que eu tenho em mim, de tudo o que eu não quero mais em mim, eu quero deitar fora. E se eu fizer pela boca, eu consigo fazer um fluxo expiratório muito maior. Eu defendo inspiração pelo nariz, expiração pela boca. Ok, pois, sim, porque eu já ouvi falar de outras formas, sim. Ah, ah. Mas ok, ok, Há ok, quem obrigada. defenda que tanto a inspiração como a expiração têm que ser feita pelo nariz. Ótimo. Excelente pergunta, obrigado. Então, vamos falar Obrigada agora eu. um bocadinho da projeção criativa.
A projeção criativa é uma técnica que eu gosto particularmente. E é muito simples, como a respiração. A respiração é simples e faz em 2, 3 minutos. E a projeção criativa também. Reparem que muitas vezes, quando nós dizemos, ou nós ou outras pessoas perto de nós dizem, muitas vezes exprimimos esta carga emocional e exprimimos com também uma componente física. Epá, tenho um nó na garganta. Epá, tenho um peso no coração. Tenho uma bola no estômago. Todos nós já ouvimos expressões destas. Então, se eu sinto que esta carga emocional descontrolada em mim está com uma componente física, o tal nó na garganta, a tal dor no coração, a tal bola no estômago ou outra coisa qualquer que a pessoa sinta, eu posso, com o poder da minha imaginação, pegar e ir lá buscar, tirar o nó da garganta, pô-lo na minha mão e olhar para ele e dizer: Eu não te dou o poder de dominares a minha vida. Não tens esse poder. E deito-o fora. E posso deitá-lo fora. Posso ir à sanita, abrir a sanita, deitá-lo para dentro da sanita e fazer uma descarga. Posso ir à beira do mar e mandá-lo o mar fora. Posso só fazer uma projeção, ele está na minha mão e eu mando para fora. E quando mando para fora, eu vejo-o a bater na parede a 4 metros daqui. E ele a 4 metros daqui já não tem o poder de me incomodar. Posso fazer uma coisa tão simples como dizer: imaginem que é um medo que me está a perturbar. Estou com medo de qualquer coisa. E eu digo: eu não dou direito, não dou direito de tu dominares a minha vida. E vou visualizar o medo numa folha de papel. E amachuco esta folha de papel. E dou cabo do medo todo. E desfaço o medo. E ponho cada vez mais pequeno. E digo: não, tu não tens o poder sobre a minha vida. E tumba, mandei-o lá para baixo. E o medo agora está a 5 metros de mim e já não me faz nada. Esta técnica é muito simples e muito eficaz. É usar o poder da imaginação e tirar de mim a carga emocional que está descontrolada. Há uma questão sobre a projeção criativa? Então vamos passar ao EFT, Emotional Freedom Treatments, ou Emotional Freedom António, Therapies. Sim, posso sim. só fazer aqui uma observação? Podes, podes. Ah, se calhar há pessoas que não sabem como é que se faz a respiração diafragmática. Certo. Eu de propósito não expliquei muito bem porque ela não tem que ser muito bem feita. Desde que se faças uma respiração profunda, é O problema suficiente. é que ela, se ela só for aqui à zona do peito, nunca é profunda. Está bem, mas por isso é que eu disse se fizeres profunda. Se Pois. for só ao peito, nunca é profunda. Há pessoas que fazem só. Não. Isso não é nada. Então eu vou fazer aqui, eu vou exemplificar uma respiração diafragmática, Desculpa. sem termos que entrar em questões muito técnicas, Certo, porque não era esse o objetivo aqui. certo. Uma Desculpa. respiração diafragmática, como eu gosto de fazer, eu levo a mão ao peito, ok? E vou fazer inspiração profunda. Vou sentir uma nuvem de ar a entrar em mim e vou puxar todo o ar, uma nuvem de ar carregada de energia nova, renovada, que preenche os meus pulmões, preenche o meu abdômen, as minhas pernas, os meus braços, todas as minhas células e retenho um pouco. E agora vou fazer uma expiração, vou deitar fora todo o ar que tenho dentro de mim e quando faço a expiração, visualizo uma nuvem carregada, densa, escura, castanha que leva tudo o que eu não quero mais guardar em mim. As preocupações, as tensões, tudo o que me está a incomodar. E vou voltar a fazer. Ou seja, que a Ana estava a dizer e bem, aqui a respiração não se pode ficar por uma respiração apenas a nível pulmonar. Temos que encher o peito de ar, a zona abdominal de ar e deixar
todo este ar percorrer todo o nosso organismo e depois deitá-lo todo fora e depois ir buscar todo. Ok? Pronto. Eu não queria ir muito mais longe que isto, pois há muitos X a fazer as respirações diafragmáticas, também há escolas que ensinam de uma maneira e outras de outra, mas eu acho que este conceito de que vamos buscar uma nuvem de ar carregada de energia boa, que preenche todo o nosso organismo, e deitamos fora todo o ar carregado, que leva tudo o que não queremos mais, para o controle de técnicas emocionais, é suficiente. Eu, quando pedi para tu fazeres essa situação, foi com a intenção de explicar que a nossa barriga, quando o ar é inspirado, a nossa barriga enche e sentimos como uma bola cheia na barriga. Certo? Certo? Ao sentir essa bola, o ar está a passar por todas as células. Por isso é que eu te pedi, oh, António, desculpa. Certo, mas é isso. É Desculpa. isso mesmo. É isso mesmo. Não é preciso sentir a bola, hein? Certo. Não é preciso sentir a bola. É preciso sentir que a Isto foi respiração. uma forma de eu explicar, ok? Certo, mas é preciso que sentamos que o ar, quando entra, não fica apenas no pulmão, Exatamente. percorre todo o nosso organismo. Está bem? Era este o conceito que eu queria que ficasse. Tá? Projeção criativa. Está tudo ok? Então vamos lá falar do EFT. Eu presumo que muitas das pessoas que estão aqui sabem e conhecem a técnica EFT. Gostava que me dissessem se alguém usa regularmente a técnica da EFT. Todos os dias, a qualquer hora do dia. Muito bem. Então vamos falar do EFT. Eu vou explicar a técnica na sua versão base e depois vou explicar-vos como é que eu tenho uma versão minha que é uma mistura de duas técnicas. A EFT, basicamente, porque é que eu lhe chamo acupuntura emocional? Porque a EFT, nós vamos fazer o chamado tapping, que é bater com a ponta dos dedos em determinados meridianos, que são meridianos emocionais, de carga emocional, ou por onde passa muita carga emocional, e daqui a semelhança com a acupuntura. A acupuntura o que é? Eu tenho uma dor, vou ao acupuntor e ele espeta-me uma agulha aqui, outra agulha acolá, em determinados meridianos, para regular a energia desse meridiano. Nós com o EFT fazemos mais ou menos a mesma coisa, como somos mais simpáticos, não espetamos agulhas e também vamos a determinados meridianos fazer o chamado tapping, em vez das agulhas, usamos a ponta dos dedos. Então, o EFT começa sempre por irmos ao chamado ponto de karatê, que é este ponto aqui, e vamos começar por aqui. E vamos sempre dizer esta frase: apesar de eu me estar a sentir medo, raiva, seja o que for, portanto, vou evocar a emoção que me está a perturbar. Apesar do medo que eu estou a sentir perante esta situação, eu estou a usar o medo aqui como exemplo, hein? Pode ser qualquer emoção que eu quero controlar. Apesar de eu sentir o medo em relação a esta situação, eu me amo, me compreendo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo, me aceito, me compreendo profunda e completamente. O que é que eu estou a dizer? Apesar deste momento de fragilidade, eu não sou este momento de fragilidade. Isto é um momento que eu estou a atravessar. Eu não sou a emoção. A emoção está a passar por mim neste momento. E vou fazer pelo menos 3 vezes. Apesar, e vamos usar a ansiedade, que é sobre isso que estamos apesar deste estado ansioso que eu me encontro, eu me amo, me aceito e me compreendo profundo e completamente. E vou fazer 3 vezes aqui. Feito isto, vamos passar à chamada rodada do EFT, que é eu dizendo a emoção,
portanto, verbalizando a emoção que estou a tentar controlar. E também, antes de começar, vou, numa escala de 0 a 10 dizer: epá, esta emoção está-me a incomodar quanto? Bem, se me está a incomodar é porque o valor é alto, não é? Há de estar num 7, num 8, num 9, num 10. Porque se não me tiver a incomodar, eu não estava a fazer isto. E então vamos fazer a dita rodada. Eu vou tirar os óculos, que é mais fácil. Portanto, eu vou começar por este ponto aqui e vou dizer ansiedade, 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 ansiedade. E faço pelo menos 7 toques em cada ponto, 7 batimentos, 7 tappings. E agora aqui no ponto 3, no ponto 4, no ponto 5, no ponto 6, no ponto 7, que é a clavícula, e no ponto 8, que é a axila contrária ao lado que eu estou a fazer. Eu posso estar a fazer à esquerda ou à direita. Se faço à esquerda, o ponto 8 faço à direita. Se estou a fazer à direita, o ponto 8 faço à esquerda. Ok? E faço pelo menos 3 rodadas. Feito isto, levo a mão ao peito, uma respiração profunda e vou novamente visualizar a situação que me está a incomodar e com a dita escala, e certamente que a escala estará mais baixa. Esta é a técnica convencional da EFT. Eu acrescentei-lhe algo. Eu uso tudo o que é a técnica convencional da EFT, só que quando estou a fazer a chamada rodada, quando estou a bater nos pontos, em vez de estar só a verbalizar a emoção que eu quero controlar, eu faço uma coisa prévia. Eu peço à pessoa, se tem uma coisa que a está a incomodar, que ela pegue num papel, é num papel, não é num computador, é? Num papel e numa caneta, e vai escrever uma carta de desabafo à sua melhor amiga. Sua melhor amiga é uma pessoa que está muito longe, mas é uma pessoa que ela confia totalmente nela e vai fazer uma carta de desabafo. Epá, vê lá tu bem que eu estou cheio de ansiedade porque aconteceu isto, aquilo, aquilo outro, e o não sei quê fez-me isto, não sei quê, e vê lá tu bem que eu reagi desta maneira, e o outro reagiu daquela, e eu não gostei da forma como ele reagiu, e tá, 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 tá. E escrevo a carta de desabafo à minha melhor amiga, expondo pormenorizadamente toda a situação que me está a incomodar. Feito isto, faço o tapping aqui no ponto de karatê e quando passo a fazer a rodada, em vez de estar só a dizer a emoção, eu estou a ler a carta que eu escrevi. E estou a ver. Vê lá tu bem que eu estou ansiosa por isto, aquilo, aquilo outro. Perdão. E o outro fez-me aquilo, não sei o quê, não sei o que mais, e estou a ler a carta, ok? Conforme estou a fazer os batimentos, estou a ler a carta. Isto é a mistura de duas técnicas. Eu gosto muito desta técnica. Sinceramente, nunca a vi em lado nenhum. É da minha lavra. Mas acho que a minha lavra também às vezes dá coisas boas. E acho que esta foi uma coisa boa e que eu tenho muitos resultados a usar a técnica desta maneira. Compreendido? Ficou alguma dúvida? Tudo compreendido ou nada compreendido? Está no 100 ou no zero? Tudo compreendido. Está fixe, está fixe. Pronto, obrigado. Para mim também. Queria, por último, também chamar-vos aqui a atenção para uma coisa que é extremamente importante. A ansiedade deriva muito de um excesso de preocupações, de um excesso de nós estarmos a viver, a pensar num tempo com o qual não somos capazes de viver, que é o futuro. Viver é viver no agora. E a única coisa que nós somos capazes de controlar é o agora. E quem vive no aqui e no agora, e quem se centra a viver no momento presente, controla muito mais a sua ansiedade. A ansiedade é sempre, pode não ser só, mas a ansiedade é sempre um excesso de futuro. Eu estou preocupado com o que vai acontecer para a semana e para não... Eu outro dia tive uma pessoa em consulta, desculpa lá, eu às vezes vou buscar casos de consulta, mas como não digo o nome, também não tem, penso que não tem mal. Eu outro dia tive em consulta um caso que é uma senhora que, epá, que tem realmente uma ansiedade descontrolada, e então a senhora verbalizava uma coisa do género. Epá, eu sofro muito porque, epá, eu sou muito apegado à minha neta.
E a minha neta, quando acabar de estudar, pá, se calhar não quer ficar em Portugal, porque os jovens agora não querem ficar em Portugal, vai para o estrangeiro. Eu sou muito apegado a ela e eu não me vejo a viver com a minha neta longe de mim. Porreiro, sim, senhora. Pergunta que eu lhe fiz: que idade tem a sua neta? 15 anos. Epá, desculpa lá. É assim, a neta, quando acabar os estudos, se calhar ainda lhe falta 7, 8 anos. A senhora que, por acaso, não sendo velha, também não é muito nova, nem sabe se daqui por 7, 8 anos está cá. E daqui por 7, 8 anos, será que a neta quer ir para o estrangeiro? Quer dizer, há tantas variáveis. Epá, faz algum sentido ela, com uma neta de 15 anos, estar a sofrer desta maneira, porque a miúda, quando fizer 22 ou 23 anos, pode decidir e viver para outro país qualquer? Pá, isto dá Vamos vontade, chamar obviamente. sofrer por antecipação. Obviamente que eu não vou dizer isto à pessoa, não é? Mas isto dá Claro. vontade de dizer: olha, você está a sofrer por isso é porque não tem mais nada para sofrer, não é? Exato. Há alguém que está aqui nesta sala, que eu não vou dizer quem é, que outro dia me disse assim: eu ando muito preocupada com os problemas dos outros porque não tenho nenhum meu para resolver. Isto é verdade, é? É alguém que está aqui nesta sala que me disse isto. Portanto, epá, deixem o futuro, deixem os outros que são os outros que vão para o raio que os parta, deixem o futuro quando chegar nós logo o resolvemos e vivam o presente. Vivam hoje, vivam o agora, que é o único momento que somos capazes de viver. Peço desculpa. Sim, Posso? sim, sim. Às vezes acho que também falo por mim, não sei. Mas muitas das vezes também sinto que por situações que não dependem só de mim. Por exemplo, que dependem dos outros também. Isso também me causa alguma ansiedade. Acho que isso também pode ser um bom Diana, exemplo. tudo depende de ti. O comando da tua vida, o comando é teu. E no dia em que tu permites que esse comando não esteja na tua mão, perdes o comando da tua vida. E aí a tua vida passa a ser comandada por coisas de fora. Se tu tiveres o comando da tua vida, nada, não, nunca podes permitir que a tua vida seja comandada por outro, seja o outro quem for. Ok, ok. Estás a ver? Uhum. Portanto, aí a questão é, quando diz assim, mas eu estou a sofrer porque em consequência do que o outro fez. A pergunta é, não é porque é que eu estou a sofrer em consequência do que o outro fez, é porque é que eu permito que o outro fez me tenha atingido, me tenha causado descompensação em mim. Sim, sim, sim. Nós nunca podemos. Isto é um princípio básico. O comando da nossa vida é nosso e nunca o podemos dar a ninguém, nem a ninguém, nem a nenhuma situação, porque no momento que o damos, perdemos o controle sobre ele. E se perdemos o controle sobre ele, perdemos o controle sobre a nossa vida, Claro, claro. não Sim, é? sim. Portanto, nós aí nunca podemos, obviamente, agora estamos aqui a falar um pouco conceptualmente, isto depois, em caso a caso, temos que ir ver as coisas. Mas olha, deixa-me dar-te um exemplo também que aconteceu em consultório aqui há uns dias atrás, que pode ser muito interessante, nem quer dizer que seja sobre isso que estamos a falar, mas eu penso que faz sentido eu partilhar convosco neste momento isto. Eu aqui há uns dias, umas 2 ou 3 semanas, tive uma paciente, epá, que basicamente depois de algum trabalho, nós percebemos que aquela pessoa tem uma relação péssima, mas que sempre teve, e tem uma relação de 30 anos ou coisa do género. Mas a relação nunca foi boa, não é? Pronto, a senhora andou sempre a arranjar desculpas para aquela relação. Primeiro não se separou porque podia ser que aquilo melhorasse, depois não se separou porque os filhos, depois os filhos saíram de casa e não se separou por outra coisa qualquer. Pronto, e o que é verdade é que a senhora chega a uma idade hoje de cerca de 70 anos, com uma relação, 60 ou 70 anos, já não sei bem a idade da senhora, com uma relação de 30 e tal anos de péssima qualidade, e agora diz assim, e agora começa a tomar consciência dela própria e do poder que tem que ter sobre a sua vida, ela diz: porra, eu quero largar isto tudo, eu vou-me separar, eu vou. Pronto. Esta é a primeira reação. Eu não sei o que é que a senhora vai fazer porque não tenho nada, nem tenho nada que ver com isso, nem tenho nada que influenciar isso.
Agora, eu tenho é que encaminhar a pessoa para que ela pense as coisas. Porque ela não tem. Parece à primeira vista, que o único caminho que esta pessoa tem é separar-se e mandar o marido às favas. Talvez não seja. Talvez haja aqui outra maneira. Por exemplo, há que considerar se ela hoje, em vez de pôr energia na relação, porque ali já não dá nada, não é? A relação com o marido, pá, é o que é. Mas se ela puser a sua energia noutras coisas que não na relação, se calhar até consegue conviver, como tem convivido com ele, na mesma casa, mas sem, na mesma casa, quase como se fossem vizinhos que não se conhecem, e dedicar-se a outras coisas e acaba por encontrar um ponto de equilíbrio dela interessante, não é? Portanto, às vezes há mais que uma solução. Isso também cabe-nos a nós, não é escolher as soluções, nem é indicar quais são as soluções melhores, mas é, às vezes, abrir pistas para, perdão, para que a pessoa também possa pensar de uma forma diferente. Porque às vezes há mais que um caminho. E por acaso esta pessoa está a trilhar esse caminho. Esta pessoa, neste momento, depois destas nossas sessões e tudo isso, está a dedicar-se a uma atividade de arte que ela sempre gostou muito, mas que nunca deu muita atenção, e agora está a viver de corpo e alma para essa atividade, epá, e quase que se esquece que lá em casa tem um marido pá, que não lhe diz nada e que ela não diz nada ao marido e o rei que os parte aos dois. Estão a ver? Portanto, às vezes. Agora, o controle da vida é sempre nosso. Nós nunca podemos deixar que o controle da nossa vida esteja nas mãos de terceiros. Não sei se me consegui expressar bem. Sim, sim, Ficou? sim, sim. Ficou? Boa. A ansiedade é sempre um excesso de futuro, ok? Por último, porque quero-vos dar uma mensagem de esperança e que eu acredito muito nesta mensagem. O paraíso existe. O paraíso existe. E nós nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para sofrer. E sim, podemos ir ao paraíso sempre que quisermos. Sempre que quisermos, podemos ir ao paraíso. Então, onde é o paraíso? O paraíso é em nós. É um lugar que nós criamos na nossa mente, que pode ser uma visualização de um sítio real que eu conheço ou de um sítio que eu imaginei. O sítio não tem que ser real. Ele tem é que estar muito claro e criado na minha mente, com todos os pormenores. Vamos imaginar que o meu paraíso é uma praia. Então, o meu paraíso, eu quando vou lá, eu já criei previamente esta picture, esta fotografia, eu sinto a areia, eu sinto o vento, eu ouço o mar, eu vejo a cor do mar, eu sinto as ondas a bater e tudo com o máximo de pormenores. E cada um de nós deve ter um paraíso criado na sua mente, que é um lugar que pode ser algum lugar onde eu já estive e, epá, uau, isto é realmente o paraíso. Pode ser um lugar totalmente imaginado, que eu imaginei e que coloquei na minha mente, ou até pode ser uma mistura entre estas duas coisas. Agora, eu tenho o meu paraíso aqui sempre muito. Imagina que eu sou um pintor e o quadro tem que estar muito bem pintado, tem que lá ter os pormenores todos. O vento, a montanha, a neve, se for a neve, seja o que for. É o que para cada um fizer sentido. E em qualquer momento, porque todos nós temos momentos altos e baixos, em qualquer momento que as coisas estão menos bem, eu paro 2 minutos, fecho os olhos, abro a porta e vou ao meu paraíso. E entrei lá. Uau! A areia tão agradável. Ui, o sol a energizar o meu corpo. Olha, olha, olha as ondas do mar a bater ali na areia. Olha que bonito. Olha o mar tão azul como ele está. Olha, vou passear um bocadinho à beira-mar, com os pés dentro da água, a deixar que a água leve toda a energia negativa, densa que eu tenho dentro de mim, a ressignificar tudo em mim. Tão bom. Olha o vento, tão agradável. Está uma brisa marítima tão bom. Ui, sinto o sol na pele
a energizar-me como se eu fosse quase um painel solar, a recarregar as minhas baterias. E estou ali 2, 3, 4 minutos e venho novo, venho outro. O paraíso existe e sim, podemos ir ao paraíso sempre que quisermos. Não tem fronteiras, não tem portagens. Portanto, somos nós que temos a chave do nosso paraíso, não são os outros. Somos nós que temos a chave do nosso paraíso e ele está onde? Na nossa mente. Tem é que estar previamente criado para eu sempre que precisar. Vou lá. Esta é uma técnica de visualização muito, muito poderosa. Muito poderosa. Bem, eu tinha-vos prometido que era meia hora e já vou numa hora. Uh, pronto, quem quiser saber um pouco mais sobre este tema, eu tenho um e-book à venda no Hotmart, que é o Ansiedade, o bichinho que corrói a vida, que no fundo explica um pouco mais tudo isto que estivemos aqui a falar. Também dizer-vos que tenho este processo que eu desenvolvi do Destrava a Sua Vida em 7 etapas, também está à venda no Hotmart e é baseado no que eu faço em consultório. Tem aqui também os meus contactos, tem aqui o meu Instagram, que eu, quem não me segue, pedia e gostava muito que me seguisse. Eu faço publicações quase diárias sobre estes temas, penso com interesse. Também, se houver temas que gostassem que eu falasse e que sejam temas da minha área, tenho todo o gosto em que me deem essas sugestões. Eh, e ia passar-vos agora, eh, ia passar-vos agora a palavra para se ficou alguma dúvida, se há alguma coisa que queiram acrescentar. António, como sempre, as suas explicações são claras e é sempre uma mais-valia vir às suas explicações, às suas tiradas de dúvidas, Muito obrigado às pelas suas palavras. orientações. Obrigado, Ana. Não sei se ficou alguma dúvida, se há alguma coisa que gostassem que eu explorasse mais. Pronto, também dizer-vos que eu tenho dois grupos no WhatsApp, em que partilho muito e que estou muito em contacto com as comunidades que vou criando. Tenho o Ricos e Felizes, que é um grupo só de terapeutas. Portanto, quem for terapeuta pode fazer parte do Ricos e Felizes. Que já temos, é uma comunidade, salvo erro, estamos a chegar aos 100. Para uma comunidade de terapeutas, acho que é muito giro. E tem também o Saudáveis e Felizes, que é também um grupo fechado de WhatsApp para uma comunidade que não são terapeutas. Portanto, os discursos são diferentes. Obviamente, se estiver a falar com terapeutas, falo de uma maneira, se estiver a falar para todos os meus outras pessoas que me seguem, estou a falar de outra. Mas quem quiser pode-me pedir, são grupos por convite, mas tenho gosto que todos estejam, se quiserem, podem estar nos dois. O Ricos e Felizes tem que ser terapeuta para estar lá. E que é um grupo de entreajuda em todos nós. Eu acredito muito que se nós juntarmos as nossas energias, fazemos uma energia muito maior e vamos muito mais longe. E se todos nos entreajudarmos, podemos ser pessoas totalmente diferentes. Eu gosto muito de. Quando dizem assim, o que é que fazes? Eu às vezes digo, olha, a coisa mais parecida com o que eu faço é o treinador de atletismo. E o que é que o treinador de atletismo faz? É um gajo que está sentado no banco, não vai para a pista correr, que põe o atleta a correr, mas sabe dar as dicas corretas ao atleta para ele fazer uma corrida excelente, para o atleta atingir excelentes resultados e mais, para que o atleta frequentemente supere tudo aquilo que ele achava que era capaz de fazer. E é isso que eu faço com pessoas. Eu sou um treinador de pessoas. E é isso que eu acho que é importante, é levar as pessoas a patamares que as pessoas muitas vezes nem sequer tinham a noção que eram capazes de lá chegar. E isso para nós terapeutas talvez seja o que nos dá mais gozo. Eu, pelo menos, é das coisas que me dá muito gozo. Eu posso dizer que tive aqui há um ano uma paciente que, quando eu estava a fazer o desenvolvimento pessoal com ela,
Epá, o que ela me disse que gostava realmente de ser é uma coisa assim muito esquisita e muito específica e não sei o quê. Eh, e eu pensei para comigo, mas o que eu penso não vale nada. Sim, epá, esta gaja quer ser astronauta. E ser astronauta portuguesa não é fácil. Mas é a minha opinião e a minha opinião não vale para a sessão. O que é certo é que eu fiz um trabalho com essa pessoa e quem fez o trabalho é ela, eu só orientei o trabalho. E não é que essa pessoa está mesmo a ser astronauta lá na área dela. Ela não está mesmo a atingir aquilo que até eu próprio achava muito difícil de lá chegar. Epá, e dá um gozo a ela, dá um gozo a mim, epá, é espetacular, é espetacular. Nós todos temos 94, 95, 96% do nosso potencial por explorar. Nós exploramos 3, 4% das nossas capacidades. Portanto, se eu pegar no pano do pó e limpar este diamante que eu tenho dentro de mim, só um bocadinho, epá, vou ser uma pessoa totalmente diferente. E é este o caminho. É este o caminho. Ninguém fica para trás, não é, António? Ninguém fica para trás. É esse o lema do nosso grupo. E ninguém fica mesmo. Ninguém fica mesmo. Olha que eu peguei há 6 meses em duas terapeutas que estavam muito entaladas, não sei onde ali, já estão as duas a fazer consultas. Bem, eu não posso é dizer mais isto, porque eu disse isto numa sessão na segunda-feira e já tive não sei quantos. Eu acho que vou fechar a clínica só para ajudar colegas. Vocês não imaginam os pedidos que eu Sim. tive esta semana de colegas, pedidos de ajuda. Mas pronto, estamos cá para ajudar todos e estamos cá para puxar por todos. Ninguém fica para trás, é mesmo isso. Meus amigos, eu gosto muito de estar convosco e por mim estou aqui a noite toda. Mas também não vos quero maçar. Qual é a tua missão, António? A minha missão é ajudar pessoas. Pronto. Claramente. Tens aí a Claramente. resposta àquilo que tu estavas a Claramente. dizer. Não, mas isso não tenho dúvida nenhuma. Isso não tenho dúvida nenhuma. E se eu sinto que não estou a ser capaz de ajudar pessoas, sou eu o primeiro a dizer. Olha, por isso é que eu faço poucas. Quando me chegam as adições, eu não gosto muito de trabalhar adições. Porque muitas vezes as pessoas na adição não têm a disponibilidade para fazer o processo, para se entregarem ao processo. E eu sinto que a coisa começa a não desenvolver. Então, eu na clínica tenho outra colega que é psicóloga, mas também é psicoterapeuta. Ela não é da corrente do Pedro Frias, é da corrente do Hugo. Ela fez a psicoterapia transpessoal com o Hugo Martins e como ela até gosta de fazer adições, eu lá na clínica estou sempre a ajustar as adições para ela. Assim como quem não quer a coisa, não é? Faço-me sempre esquisito, não tenho agenda para pessoas com adições. Mas pronto, é o que é. Porque eu gosto de ajudar pessoas e gosto de ver resultados. Eh, quando ajudo, quero ver resultados. Não é para andarmos ali a engonhar. É Vou mesmo para ter que, vou destravar. ter, vou ter que meter uma cunha, António, pronto, para destravar isto. Todos nós temos esse potencial de destravar a nossa vida. Todos temos o potencial de destravar a nossa vida. Ninguém é menos que ninguém. E ao Nós é que longe, muitas vezes colocamos crenças limitantes a nós próprios. E no momento que verdade, metemos as crenças limitantes, não somos capazes de ir mais longe do que isso. Não é porque não tenhamos potencial, é porque nos estamos a boicotar. verdade, eu que diga isso. Somos duas. Mas Mas isso eu tenho o meu espaço, mas eu já tenho o meu espaço aberto. eu nem tenho espaço, nem faço nada. Eu tenho o meu espaço aberto e pronto, mas também tenho aqueles medos. Já tive dois pacientes e gostei de ter ajudado. O problema é que a gente tira 50 ou 60% do peso e depois os pacientes desaparecem, já não regressam mais. Crença É o que tem. limitante. Crença limitante. Não, o paciente já Crença não limitante. aparece, António. Crença limitante. A Sónia está com crenças, assim como a Ana Maia também está com crenças, e estamos todos com Todos crenças. temos, todos temos. Todos Não, temos mas crenças. E eu todos temos vejo, medos. A claro, Sónia está a sim, falar em medos. Todos temos medos. A diferença é que se deixamos que o medo nos paralise, ou se fazemos o caminho mesmo com medo. Porque medos todos temos. Senão éramos psicopatas.
Não, mas aqui neste caso não, eu tenho medo, mas o paciente não vem por eu ter medo. Eu é que tiro um X% de peso ao paciente e o paciente já se sente bem, já não regressa, António. O mal é esse, percebe? Já é a segunda paciente que Não, eu não acontece percebo, isso. eu não Sónia, percebo, tem que Sónia. mudar o chip. Eu Tem não que mudar o percebo isso. chip. Eu Não, já tem peço que é ser que como o Pedro me diz. pense para si o que é em si está a causar que seja esse tipo de situação que esteja a acontecer. Mas, por exemplo, o que o Pedro dizia era: deixa bem claro as sessões marcadas. Eu acho que é isso que eu tenho que deixar também bem marcado. A semana está, não posso dar espaço, não ser esta semana ou ir de férias e Ó eu depois. Sónia, Sónia, eu aí não, desculpa, eu aí não Não é? concordo. É assim, eu acho que nós devemos fazer da forma que achamos que devemos fazer, aquilo que nos ressoa em nós. Olha, eu não deixo sessões marcadas para ninguém, eu deixo as pessoas marcar as sessões quando querem e eu não tenho esse abandono. E as pessoas Pois eu comigo, neste. eu não obrigo ninguém a marcar sessões, Também não. eu Ah, recomendo, ok. eu explico à pessoa para fazer aquele processo como é Uhum. que eu quero, o que é que eu gostaria de ter. E a pessoa depois é livre de marcar ou não. Não é? Sim. Eu nunca digo, olha, agora tem que marcar. Não, epá. Mas reparem, eu acho que isto é importante em tudo. Não há uma forma de fazer as coisas. A forma correta de fazer as coisas é quando nós perguntamos a nós próprios, à nossa essência, e ela nos responde qual é a forma para nós. E essa é que é a forma correta para nós, não é? Porque eu tenho que estar sempre o mais coerente comigo, porque é isso que vai harmonizar tudo. Eu não harmonizo as minhas consultas porque digo que elas são assim, ou são assado, ou não sei o quê. O meu espaço de consulta tem que reproduzir a minha essência o mais possível. E é isso que vai fazer com que tudo flua. Deixa-me dar uma imagem que eu gosto particularmente, que pode fazer sentido para vocês pensarem nela. Eu acho que a vida é muito parecida com aquelas provas de canoagem no Rio Minho e nos rios assim mais agitados. O rio é a vida. E é assim mesmo, quer dizer, a vida não é um lago, é um rio. Com altos, com baixos, com ondas, com pedras, com isso tudo. A minha vida é a canoa. E eu sou o gajo que me mete em cima da canoa e que vou descer o rapel e vou descer o rio e tudo isso. Agora, eu quando decido meter-me em cima da minha canoa e descer o rio, eu vou respeitar o rio. Não vou para cima do rio e o rio está-me a levar com uma corrente para ali e eu digo, não quero ir para aí, eu agora vou remar para ali. E muito menos me meto em cima da canoa e o rio está aí para baixo e eu quero ir para cima. Portanto, eu tenho que fluir muito de acordo com o rio. Eu tenho que estar muito conectado com o rio e estarmos ali muito unos. E eu acho que a nossa vida é muito isto. Nós, às vezes, se deixássemos de querer que a nossa vida fosse assim, assado e aqueloto, e a deixássemos fluir, epá, acho que íamos ter vidas muito mais felizes. Não estou a dizer que é fácil. Não estou a dizer que é fácil. Ok? Mas estou a dizer que é simples. É deixar fluir. Olha, como diz a Paula. Pá, entrega lá. Olha, oh meu, eu já fiz. Agora faz lá tu também a tua parte, não é? Isso é verdade. Mas eu tenho tido muito apoio do Daniel. Boa, A gente faz caminhadas ao domingo e ele está-me sempre a dar na cabeça. Tu boa. consegues, tu és capaz, por isso tenho Claro, tido muita ajuda claro que dele. consegues. E se não estás neste momento a conseguir, que é diferente de não seres capaz, tu podes neste momento não estar a conseguir. E se neste momento não estás a conseguir, é porque alguma coisa em ti te está a limitar isso. Eu tenho que ver para acreditar. Os Então pacientes têm vê, que dizer que é verdade. então vê. Sim. Por Então, mas exemplo, para eu veres, tenho cria feito na tua muitas imaginação. sessões de Reiki e depois estou lá e pronto, e agradeço a Deus. E eu disse: eu consigo, tenho que as pessoas me dizer que para eu sentir que consigo fazer isso. Eu sei Não, que sou capaz, não, mas porque é não. que pedes validação externa? A tua validação tem que ser suficiente. Se tu fazes o teu trabalho, fazes o melhor, sentes que entregaste o teu melhor à pessoa e que isso foi excelente, não precisas de mais validação do que esta. Mas eu tenho que ver para acreditar, António. Percebe?
Eu sei que é uma crença, sei que é coisas que andam aqui que precisam de ser resolvidas, Pois, mas pois. tenho que ver Olha, para eu tenho ter uma aquilo receita, visto. eu tenho uma receita para pessoas que me dizem isso. Eu vou-te dar a Ok, receita. qual É é a assim, como receita? tu só acreditas em coisas que vês, e não tem mal nenhum, é Não, cada sei. um é como quer. Mas então tenho uma receita para ti. Vais aí Hum. uma ficha elétrica de casa e metes lá o dedo, porque como não vês a eletricidade, aquilo não te vai fazer mal nenhum. Não, mas o problema é que eu ando sempre elétrica, Não, não, malta. mas experimenta, meter o dedinho na ficha, porque só acreditas no que vês, lá na ficha não Sim, vês nada. já Não, percebi, não agora vês já lá percebi. nada. Metes lá o Uhum. dedinho que não te vai acontecer nada, de certeza, porque não está lá nada que tu vejas. Só, gente, se for destas novas, a gente pode pôr o dedo, que estas de novas não, o dedo não entra lá dentro. Pronto, Já tem então, alvéolos protegidos. então eu tenho que Estou a atualizar brincar, estou esta, a eu brincar. tenho que Agora estou a atualizar brincar. esta Eu sei, minha, esta minha eu sei, receita. já entendi que assim apanhava choque e acordava para a Claro, vida. claro, claro. Eu percebi. Pronto, está bem. Mas a Ana ali também tem que desbloquear. Ana, tens que Todos desbloquear. temos muita coisa para desbloquear. Tenho muito para desbloquear. Senão não estávamos cá. Estávamos Exato. Sair da noutra zona de conforto não dimensão. é fácil. Sair da zona de conforto não é fácil para ninguém. E será que é Não, zona de conforto ou que é zona de conhecimento? Pensem nisso. Aquilo que todos nós chamamos zona de conforto, qual é o nível de conforto que tem? E será que ela se devia chamar zona de conforto ou será que ela se devia chamar zona de conhecimento? Boa, boa. E quando começamos a chamar zona de conhecimento, começamos a ver as coisas diferentes. Porque muitas vezes a zona de conforto não tem conforto nenhum. Ou Não. tem Pois muito pouco não. conforto. Pois não. Ou é uma zona de prisão, Muitas vezes é. Muitas vezes é. porque estamos aprisionados a uma coisa que efetivamente não é para Eu estar. nunca tive preso, Certo. mas acredito que não haja grande conforto na prisão. Pelo menos é os relatos que eu ouço. é verdade. Por isso é que ela devia se chamar muita coisa menos zona de conforto. Tem muita razão. Mas, ó, Mariana, também só estamos presos se deixarmos que nos prendam. Porque o comando da minha Lá vida é está, o meu. comando é nosso. O comando é Exato, sempre nosso, não é? eu Portanto, sei. se eu dei os meus braços para meterem as algemas, a culpa é minha. Obviamente. Às vezes a gente deixa-se levar por burrice ou por estabilidade. Eu não diria por burrice, eu Se calhar diria é. porque é o É estadio da vida. instabilidade. É o estadio da vida que estamos a atravessar. Não, não sem carga, não é? Pá, se calhar eu às vezes até preciso passar por determinadas coisas para depois também ver as coisas de outra maneira, para fazer outras evoluções. Claro, Eu nunca perco. Eu ou ganho ou aprendo. exato, Nunca é perda, não é? Por pior que seja a Exatamente. situação. exato. Mas olha que essa do papel, de amassar bem e atirar bem para longe, Muito foi fixe. a cereja no topo do bolo. Era aquilo que eu precisava Olha, mesmo de eu ouvir. vou-te dizer como é que eu outro dia resolvi. Como sabe, eu não faço consultas a crianças, mas às vezes pedem-me a adolescentes e há exceções. E outro dia, numa dessas exceções, um miúdo de 12, 13 anos, o problema dele é que estava com uma carga ansiosa tão grande. O miúdo, no centro de explicações, fazia os testes e fazia tudo bem. No dia seguinte, ia para a escola, fazia os testes e bloqueava, ou tinha péssimas notas, ou deixava metade do teste por fazer. Basicamente era este o problema maior. Pronto. Obviamente, nós com as crianças temos de ter outro tipo de conversa e outro tipo de linguagem, não é? Então, eu, naquela conversa quase de café, porque com a criança tem que ser um bocado, tem que pôr ali tipo o amigo mais velho dele, não é? Falar, então, mas o que é que gostas de fazer? Gostas disto? Tá, tá." E às tantas eu apanho uma coisa que o gajo gostava imenso de jogar setas. O gajo tinha no quarto dele um alvo de setas com setas magnéticas, não era setas daquelas de bico, não é? Magnéticas, e que o puto gostava imenso de jogar aquilo. Diga assim, pensei o cá para comigo, já te apanhei para te resolver isso. Disse ao gajo, e o gajo gostava muito de pintar, de fazer desenhos. Eu disse ao gajo, então olha, ele não chamava ansiedade, chamava era o medo. Ele dizia, é o medo que eu tenho. Eu vou dizer, então olha, vais desenhar esse medo, como tu quiseres, que as cores quiseres e não sei o quê. E, pá, o gajo fez-me um desenho feio para caraças, todo cheio de pretos e não sei o quê. Disse, ok, então agora, porra,
vais colar esse desenho que fizeste no teu alvo das setas, lá no quarto. Forras o alvo das setas com isso. E vais, cada vez que estiveres assim mais agitado, vais mandar setas ao alvo. Tumba, bomba, bomba, bomba. E, pá, e manda as que quiseres. Pá, o que é certo é, eu fiz duas consultas com este puto. O que é certo é que ali, um bocado de conversa com ele. E esta técnica, o puto, pá, começou a fazer os testes todos porreiros e a ter as notas no teste na escola idênticas às que tinha no centro de explicações. E no fundo foi usar esta técnica da projeção de uma forma mais criativa, digamos, e mais adequada. Ele tinha 12, 13 anos, mais adequada à idade dele. Meus Nós amigos, temos que sentir isto tudo, não é? desculpa, não percebi, Mariana. Nós temos que sentir isto tudo, Claro, claro, não claro, temos outra hipótese. claro. Como dizem os jovens, é saber lidar. Exato, exato. Olha, eu agradeço imenso. Eu é que agradeço muito a vossa companhia nesta noite. Eu vou fazer masterclasses, pelo menos uma, ainda estou indeciso se é uma por mês, se são duas por mês. Se houver temas que queiram e que eu saiba falar sobre eles, terei imenso gosto em receber as vossas sugestões. Também todos sabem que, sendo meus pacientes, meus colegas, ou sendo apenas meus amigos e meus conhecidos, que estou sempre ao vosso dispor, a um clique. O meu WhatsApp está sempre ao vosso dispor, o meu telemóvel está sempre ao vosso dispor, e eu acredito muito que quando juntamos energias, fazemos algo muito maior que nenhum de nós é capaz de fazer sozinho. E é isso que eu tento fazer nestas comunidades. E se não houver mais Ok. nada, desejar-vos uma boa noite, agradecer Deus, muito. boa E noite. como hoje é o Obrigada. dia do abraço, Um recebam o meu abraço. profundo abraço, recebam um Obrigado, abraço de todos igualmente. nós e vamos ficar com esse Obrigada. abraço, que é um dos maiores símbolos de respeito que podemos ter para com os outros, é o abraço. Obrigada e boa noite. Obrigado a Obrigada, todos, uma boa boa noite. noite, Obrigada. obrigada. Obrigada a Obrigado. todos. Obrigada.